y 3 Sai Gayatri antes de iniciar. Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusione en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Jai Sai Ram. Om Sri Sai Ram. Ofrezco mis reverencias a mi querido maestro, mi guía, mi Dios, mi todo, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente a compartir las divinas experiencias con Satya Sai. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro querido hermano de México, Víctor Fuentes Freixenet. En la traducción al portugués nos acompaña nuestra querida y reconocida hermana Laura Boco. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat de la pantalla y al final de la charla, con gusto, Víctor las responderá. Víctor Fuentes Freixenet es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1992 obtuvo grado de doctorado en diseño bioclimático. Llegó por primera vez al Centro Sai en 1990, donde conoció a Swami. Fue coordinador de devoción del Centro Sai Colinas del Sur y actualmente ocupa el mismo cargo en el Centro Sai de Satélite en la Ciudad de México. Desde entonces ha sido miembro activo de la organización, participando en actividades de servicio, educación y difusión. Tuvo la bendición de viajar a Prashanti Nilayam y estar en presencia de Swami en 1995. Como arquitecto, Víctor ha tenido el privilegio de realizar varios proyectos para la organización Sri Satya Sai. Bienvenido, querido hermano, es un placer escucharte. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco por esta invitación a todas las personas que lo hacen posible. Creo que es una experiencia muy importante para todos los que somos devotos y nos gusta escuchar pues, los milagros de Swami. Também muchas gracias. Agradeço muito o convite e agradeço a todos que fazem possível este encontro. Acho que são muito importantes essas experiências para que possamos compartilhar. Muy bien. Voy a empezar por platicar mi primera experiencia con Dios. Vou começar então falando para vocês da minha primeira experiência com Deus. Yo tendría como 17 años
aproximadamente y fui con toda mi familia a la playa. Eu tinha 17 anos aproximadamente e fui com toda a minha família para a praia. Mi hermano y yo nos metimos al mar, pero la corriente nos empezó a llevar. Toda la resaca del mar nos metió mar adentro. Meu irmão e eu entramos ao mar, mas a correnteza começou a nos levar, toda a ressaca do mar começou a nos levar para dentro. Le dije a mi hermano que nadáramos con todas nuestras fuerzas para llegar a la playa. Eu falei ao meu irmão que nadássemos com todas as nossas forças para chegar até a praia. Empezamos a nadar y en un momento yo dejé de ver a mi hermano, no lo vi. Entonces dejé de nadar para buscarlo. Começamos a nadar e em um determinado momento eu deixei de ver o meu irmão, eu não o via. Então parei de nadar para começar a procurá-lo. Volteé y vi que mi hermano ya iba saliendo hacia la playa, pero yo había dejado de nadar y la corriente me había metido todavía más. Eu me virei e vi que meu irmão já estava chegando na praia, mas eu tinha parado de nadar, então a correnteza estava me levando ainda mais. Empecé a nadar, pero ya estaba muy cansado, y llegó un momento en que me rendí, pensé en Dios y le dije, Señor, me entrego a ti. Eu voltei a nadar, mas eu já estava me sentindo muito cansado. Então chegou um momento que eu me rendi, desisti. Então eu parei de nadar e pensei, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. En ese momento sentí como la arena del mar tocaba mis pies. E nesse momento eu senti como a areia do mar tocava os meus pés. Y pude salir caminando de una distancia 60, 70 metros mar adentro, pero pude salir caminando gracias a Dios. E eu pude sair caminhando, eu estava uns 60, 70 metros da beirada, mas eu pude sair caminhando graças a Deus. Desde ese momento sentí una gran necesidad por buscar a Dios. Busqué en varios centros de meditación, en varios centros esotéricos, pero ninguno llenaba mis expectativas. Então, a partir desse momento, eu senti uma grande necessidade de procurar a Deus. Então, eu procurei centros de meditação, procurei centros esotéricos, mas nenhum deles atendia a minha expectativa. Así fue como en 1990 llegué al Centro SAI por primera vez. Llegué gracias a una muy buena amiga, Laura León, que me llevó al centro y estoy muy agradecido con ella porque además ella me enseñó muchas cosas. E assim foi que em 1990 eu cheguei pela primeira vez a um centro SAI e fui levado por uma amiga, Laura Leão, e eu sou muito agradecido a ela por essa oportunidade de ter chegado lá. Laura me enseñó muchas cosas, entre ellas que tenía que fijarme en Swami, no poner atención a los ritos, no poner atención a todo lo que sucedía de manera externa, sino que tenía que buscar a Dios dentro de mí. E Laura me ensinou muitas coisas, e entre elas que eu devia prestar atenção a Swami e não colocar a minha atenção nos rituais ou nas coisas externas. Eu precisava era buscar Deus dentro de mim. Entonces entendí que el Centro SAI no es un centro de servicio solamente, no es un centro devocional, ni es un centro educativo, sino principalmente es un centro de transformación, una transformación espiritual que se establece a partir de la relación con Swami. Então eu compreendi que na verdade o Centro SAI não é um local de serviço apenas, não é um lugar de devoção ou de educação, mas de transformação espiritual, o que acontece através da relação do devoto com Swami. Una vez en el centro se programó un taller para viajes a India, pero yo no tomé ese taller porque no pensaba ir porque no tenía dinero.
Uma vez se organizou no Centro Sai uma oficina para viagens para a Índia, mas eu não fiz essa oficina porque eu não pretendia viajar, eu não tinha dinheiro naquela época. En la ceremonia anunciaron que ya el grupo que iba a ir a la India ya estaba cerrado y que pues ya no había posibilidad de inscribirse. Então, na cerimônia, avisaram que o grupo que viajaria à Índia já estava fechado, então não havia mais a possibilidade de se inscrever. Cerré los ojos y pensé en Swami y le dije, ojalá un día pueda ir a verte. Então, eu fechei os meus olhos, pensei em Swami e falei internamente, tomara que um dia eu possa ir te ver. Al siguiente día llegué al trabajo y me dijeron, tienes que pasar a la caja a recoger un cheque. No dia seguinte, eu fui ao meu trabalho e me disseram, você precisa ir até o departamento financeiro para pegar um cheque. Y yo dije, ¿un cheque de qué? Si yo no tengo nada pendiente. Fui a recoger el cheque y me dijeron que era un bono por antigüedad. E eu perguntei, mas um cheque do quê? Eu não tenho nada pendente. Então, eu fui até lá e me disseram que eu tinha um bônus, um benefício por causa da antiguidade no trabalho. La cantidad del cheque era exactamente lo que se necesitaba para el viaje. E a quantia do cheque era exatamente o que era necessário para a viagem. De inmediato fui al centro y dije que sí iba a la India, pero me dijeron que el grupo estaba cerrado, que si quería ir tenía que irme solo en otro avión, más una semana después. Então, eu fui até o centro e falei que eu ia sim para a Índia, mas eles me disseram que o grupo já estava fechado. Então, se eu queria ir, eu teria que ir sozinho, mas uma semana depois. Pues dije que sí, pero ese mismo día me enteré que otra devota también iba a ir en el mismo vuelo que yo. Entonces, pues no me fui solo. Fue otra bendición que me dio Swami de ir acompañado con una gran compañera de viaje, una gran amiga, Olivia, que también me ayudó mucho durante el viaje. Então, eu falei que sim, mas logo descobri que havia uma outra devota que também viajaria junto comigo. Então, esse foi outro presente de Swami, de ter companhia nessa viagem, de alguém que foi minha companheira de viagem, uma grande amiga. Como yo no había tomado el taller de viajes, porque no pensaba ir, entonces Olivia me fue preparando. Realmente ese viaje fue una preparación para llegar a ver a Swami. Como eu não tinha feito aquela oficina de viagem para a Índia, eu não sabia de nada, né? Porque eu não pensava ir. Então, a Olivia, minha amiga Olivia, foi me ensinando ao longo. Então, toda a viagem foi uma preparação para chegar até a Índia. El primer día que vi a Swami fue un milagro. Me tocó segunda fila, que segunda fila pues es casi primera. Yo estaba muy cerca. Então, no primeiro dia que eu fui lá, foi realmente um milagre. Eu fiquei na segunda fila, mas que é muito na frente, bem pertinho, e, enfim, estava aguardando no darshan. Esperamos pues mucho tiempo a que saliera Swami de su casa y de repente vi una figurita anaranjada a lo lejos, porque de donde yo estaba a la casa de Swami pues son como, no sé, 50, 60 metros. Então, nós esperamos bastante tempo para que aparecesse Swami e, de repente, eu vi de longe uma pessoinha laranja que se aproximava e nós estávamos a uns 60, 70 metros. Cerré los ojos en ese instante y le dije, Swami, ya estoy aquí. Eu fechei os Pasó 2 segundos desde que vi a Swami salir de su casa y cuando volví a abrir los ojos estaba enfrente de mí. Él manejó el tiempo en mi mente para que pasara un instante para estar frente a él. Mas eu estava ainda em choque, porque haviam passado 2 segundos desde que eu vira ele saindo da sua casa até ele estar parado na minha frente. Então, ele havia mexido com essa noção de tempo, né, desse tempo de espera até ele chegar na minha frente. Y yo pensé,
hay miles de personas aquí en el hall. ¿Cómo es posible que entre miles de personas haya oído mis pensamientos? E eu pensei, existem milhares de pessoas aqui neste hall, como pode ser possível que ele tenha ouvido entre milhares de pessoas o meu pensamento? Y es que Él nos escucha a todos y nos pone atención a todos y nos da la bienvenida a todos. E o que acontece é que ele escuta a todos nós e põe atenção em todos nós e dá as boas-vindas a todos nós. Yo estaba feliz porque el primer día Él me dio la bienvenida a su ashram. Eu estava feliz porque no primeiro dia ele havia me dado as boas-vindas ao seu ashram. Yo sabía que tenía que hacer servicio y como soy arquitecto, cerré los ojos y le dije, Señor, quiero hacer servicio, yo soy arquitecto, posiblemente puedo servirte en el museo. Era mi ego el que estaba hablando. Então eu sabia que tinha que fazer serviço e como eu sou arquiteto, eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu quero fazer serviço, eu sou arquiteto, possivelmente eu posso ajudar no seu museu. E era o meu ego que estava falando isso, né? Pero Swami me puso a lavar platos en la cocina. Mas Swami me colocou a lavar pratos na cozinha. Y lo hice con mucho gusto porque sabía que Swami dice que cuando uno lava los platos, tiene que estar pensando que está lavando su mente. E eu fiz isso com muito prazer, porque Swami diz que quando estamos lavando os pratos, nós temos que pensar que estamos lavando a nossa mente. Un día me tocó como fila 15 en el darshan y estaba sentado y volteé a mi lado izquierdo y había un musulmán con turbante. Después, del lado derecho, vi a un judío con su kipa, con la tela que usan en la cabeza, y estábamos rodeados de muchos hindús y yo soy católico. Cuando me di cuenta de eso, cerré los ojos y le dije, Swami, tú eres el Dios de todas las religiones. Um dia, nós estávamos no Darshan, estava na fila 15, e virei para a minha esquerda e vi que havia um muçulmano com seu turbante, e olhei para a minha direita e havia um judeu com a sua kipa, né, característica, e nós estávamos todos rodeados de indianos e eu sou católico. Então eu falei, Senhor, você é o Deus de todas as religiões. Y él me lo mostró de muchas maneras. Ahora les platico que un día entró Swami a la sala de entrevistas y cuando entra Swami a la sala de entrevistas, todo el hall, el Cycle One se vacía. E ele me mostrou essa questão de muitas formas. Vou contar uma delas a vocês. Então, nós estávamos, uma vez o Swami entrou para a sala de entrevistas e quando ele entrou, o Cycle One Hall ficou esvaziado. Pero yo me quedé. Yo estaba solo en todo el hall y me senté exactamente enfrente porque yo dije, Swami tiene que salir de la entrevista y tiene que pasar por aquí. Mas eu fiquei sentado bem em frente à sala né, na direção da sala de entrevista, porque eu pensei, Swami, quando sair, vai ter que sair por aqui. Y así fue. Salieron todas las personas de la entrevista y poco después salió Swami y fue caminando frente a mí. E assim foi. Então, saíram as pessoas, todas as pessoas da entrevista, em seguida saiu o Swami e saiu caminhando na minha frente. No sé qué pasó, si fue por que lo estaba viendo en contraste con la luz, pero vi que Swami, su piel se fue oscureciendo y se veía muy oscuro su piel, pero con los ojos muy brillantes. E eu não sei o que aconteceu, se é porque eu estava vendo ele em contraste com a luz, mas eu comecei a ver a sua pele muito escura e os seus olhos brilhantes. Se acercó a mí con la mirada fija, pero era una mirada muy profunda y no pude sostener la mirada y bajé la cabeza.
E ele se aproximou de mim e me olhou com um olhar muito fixo, mas eu não consegui sustentar aquele olhar e eu baixei a cabeça. Él se fue hacia su casa y lo que me llegó al pensamiento fue que vi a Shiva, que seguramente estaba quemando algo dentro de mí. E ele seguiu para sua casa e eu fiquei com o pensamento de que eu tinha visto Shiva e que certamente ele estava queimando algo dentro de mim. Me tocó ver muchos milagros. Vi cómo una persona entraba al salón de entrevistas en silla de ruedas y lo vi salir caminando. Eu pude ver muitos milagres. Eu vi como uma pessoa entrou na sala de entrevistas de cadeira de rodas e saiu caminhando. Otro día, terminando el discurso de Swami, los estudiantes tomaron unas canastas y empezaron a repartir dulces, unos dulces muy ricos. Outro dia, depois do discurso de Swami, alguns estudantes pegaram alguns cestos e começaram a distribuir doces, uns doces muito gostosos. Cuando el estudiante llegó frente a mí para entregarme el dulce, alcancé a ver la canasta en donde llevaba los dulces y ya quedaban pocos dulces. E quando o estudante chegou até mim com um cesto, né, para me entregar um doce, eu cheguei a ver dentro do cesto, já ficavam poucos doces. Pero el estudiante se metió entre la gente repartiendo dulces y dulces y dulces, y los dulces no se acababan. Mas o estudante entrou no meio das pessoas, distribuindo doces e doces e mais doces, e os doces nunca acabavam. Lo más importante para mí fueron los milagros y las experiencias internas, más que las experiencias externas, que vi muchas, pero para mí lo más significativo fue las experiencias internas que me dio. O mais importante para mim foram os milagres e as experiências internas. Eu também vi muitas externas, mas para mim foi mais significativo o que ele me deu internamente. Yo fui en Navidad, para la celebración de Navidad. Entonces me inscribí en el coro para cantar las canciones navideñas el día 24. Eu fui uma vez para o Natal e então eu me inscrevi no coral para cantar as canções de Natal no dia 24. Los cantos eran en inglés y uno de los cantos yo no tenía la letra porque cuando ingresé al coro ellos ya estaban ensayando, entonces yo no tenía la letra de ese canto. E as canções eram todas em inglês. E quando chegou o momento de uma determinada música, eu não tinha a letra, não sabia a letra, porque os outros já tinham estado ensaiando há mais tempo do que eu, quando eu cheguei. Pero me fijé que había un cartel con la letra escrita en la pared. Entonces, terminando el ensayo, ya todo el mundo estaba saliendo y yo me acerqué a ese cartel. Mas eu vi que havia na parede um cartaz onde a letra estava escrita. Então, quando terminou o ensaio, todos estavam saindo, mas eu me aproximei da parede para ver. El cartel estaba ligeramente del lado de las mujeres, pero ya no había mujeres, ya se habían salido, y me acerqué a escribir la letra. Pero una mujer llegó a empujarme, literalmente me sacó a empujones. Então, esse cartaz ele estava um pouco para o lado das mulheres, mas como já não havia mais ninguém praticamente, eu me aproximei para poder copiar a letra. Mas veio uma mulher e ela me tirou quase aos empurrões dali. Sí, yo le explicaba que quería copiar la letra y que ya no había mujeres, que no había necesidad de empujones, pero ella no paró hasta que me sacó. E eu tentava explicar a ela que eu queria copiar a letra e que já não havia mulheres, então não havia necessidade dos empurrões, mas ela continuou até que me tirou dali. Yo no estaba molesto, pero sí estaba muy confundido, porque decía, estamos en Prashanti Nilayam, estamos en la morada de la paz, ¿cómo es posible que haya violencia aquí adentro? Eu não estava incomodado, mas eu estava confundido. Ou seja, estávamos em Prashanti,
suprema. Como poderia haver essa violência ali dentro? Entonces, uno de los devotos que también estaban en el coro me dijo, no te preocupes, te sientas junto a mí y puedes leer de mi letra. Então, dos devotos que estava no coral, ele falou, não se preocupe, você senta junto a mim, então pode ler a letra comigo. Bueno, llegó la noche de Navidad, hubo una obra de teatro en el auditorio Purnachandra, y ahí vi cómo al terminar la obra, Swami subió al escenario y empezó a materializar objetos, collares para los niños que habían desempeñado la obra. Bom, então chegou a noite de Natal, estava no Teatro Purnachandra, houve uma peça de teatro, e então Swami subiu ao palco e começou a materializar, né, objetos e colares para as crianças que tinham feito a peça de teatro. Cuando salimos todos del auditorio, vi la cosa más maravillosa que he visto en toda mi vida. Vi ángeles bajando del cielo para festejar a Swami. Quando nós descemos do palco, eu vi a coisa mais maravilhosa que eu já vi, que eu nunca tinha visto. Eu vi anjos descendo do céu para comemorar ali junto de Swami. Normalmente cuando platico esto nadie me cree. Normalmente, quando eu conto isso, ninguém acredita em mim. Salimos del auditorio, miramos hacia el cielo y se veían, la primera impresión que me dio es que las estrellas se estaban moviendo, porque había unos puntitos brillantes que se movían. Nós saímos do auditório e olhamos para o céu, e a primeira impressão que eu tinha é que as estrelas estavam se movendo, porque havia esses pequenos pontinhos que se mexiam. Y esos puntitos empezaron a descender, a bajar, cada vez más cerca, hasta que nos dimos cuenta que eran unas aves parecidas a golondrinas, muy grandes, como de 1 metro de largo, de ala a ala, que pasaban volando como golondrinas arriba del auditorio. E quando esses pontinhos foram se aproximando, nós começamos a ver como se fossem aves, como se fossem andorinhas grandes, que tinham 1 metro, né, de asa a asa. E elas vinham descendo e voando entre as pessoas. Todos estábamos admirando eso como estatuas, no podíamos movernos por ver ese escenario. Se quedaron ahí jugando las aves estas, no sé, quizá unos 10 minutos. E todos nós ficamos extasiados olhando este espetáculo, e elas ficaram ali voando por talvez uns 10 minutos. Y las aves se fueron exactamente como llegaron. Se fueron volando hacia arriba, hacia el cielo, hasta desaparecer. E as aves partiram da mesma forma que tinham chegado. Elas foram voando para cima, até desaparecer. Nosotros no podíamos movernos. Nos quedamos un rato todavía ahí asimilando lo que había pasado. Le preguntamos a uno de los sevas, los sevas de ahí del ashram, ¿qué era eso? Y lo único que nos dijo que eran semidevas que habían bajado a honrar a Swami. Pero yo le... ¿Perdón? Nos dijeron que eran semidevas. Semidevas, perdón. Que habían bajado a honrar a Swami. Pero yo lo entendí a mi manera católica, que habían sido los ángeles que habían bajado, porque era el día de Navidad. Então, nós não nos mexemos dali, estávamos ali tentando compreender o que estava acontecendo, e em seguida perguntamos aos sevas, né, o que era aquilo. E eles disseram que eram semidevas, que estavam descendo para homenagear a Swami. Mas eu, como nós estávamos no Natal, eu entendi que eram os anjos que estavam vindo ali.
Bueno, eso fue una experiencia increíblemente bella, maravillosa, y lo único que pensé, Señor, tú eres Jesús, los ángeles bajaron a honrarte. Essa foi uma experiência realmente maravilhosa e o que eu pensava é, Senhor, tu és Jesus. Então os anjos desceram para te honrar. Al día siguiente, en Navidad, pues fuimos a cantarle a Swami, todo el coro se reunió y como éramos los cantantes, nos pasaron hasta el frente. No dia seguinte, dia de Natal, o coral foi para se apresentar e como nós fazemos parte do coral, então nos colocaram bem na frente. Aquí es otro milagro que entendí apenas hace poco. Cuando empezaron los cantos, yo vi a Swami que me estaba mirando con un amor increíble, con una sonrisa, moviendo su mano y bendiciéndome. Y recuerdo que yo estaba sentado como 2 o 3 metros de él. Aqui aconteceu uma experiência que eu só vim entender completamente faz pouco tempo. Nós, enquanto estávamos cantando, eu senti que o Swami estava olhando para mim com um amor incrível e estava sorrindo e abençoando, e eu estava a uns 2 ou 3 metros dele. Yo me puse a llorar y no pude cantar el canto. Entonces, en realidad, no necesitaba la letra. E eu comecei a chorar e eu não conseguia cantar. Então, na verdade, percebi que eu não precisava da letra, porque eu não conseguia cantar. Y también comprendí que esa mujer que me estaba empujando no tenía sentido, porque yo había ido ahí no por los devotos, yo había ido ahí por ese amor de Swami, y eso era lo único que debía importar. Então, também percebi que aquela mulher que tinha estado me empurrando, a mensagem é que eu tinha ido ali pelo amor a Swami, não pelos devotos, né? Então, esse amor a Swami era tudo que devia me importar naquele momento. Entonces, llegué el primer día con un milagro que me dio Swami y salí con otro milagro después. Les mencionaba que yo no entendía qué había pasado hasta hace poco. Ahora en la pandemia se me ocurrió buscar el darshan de ese día en internet, en YouTube. Então, eu cheguei, né, ao ashram com o milagre de Swami e saí com outro milagre de Swami. Falei a vocês que eu não tinha entendido até pouco tempo o significado desse acontecimento e somente agora na pandemia, que não sei por que razão, eu decidi ir buscar o vídeo desse darshan no YouTube. Y me di cuenta en el video que yo estaba sentado como a 15, 17 metros de Swami, no a 2 o 3. Entonces... Perdão. Eu percebi no vídeo que eu estava sentado a 15 ou 17 metros de Swami, não 2 ou 3, como eu sentira. Entonces, Swami me dio otro milagro de, primero manejó el tiempo y ahora manejó el espacio en mi mente para que yo lo viera de cerca. Então eu percebi que Swami fez outro milagre, porque primeiro ele tinha mexido no tempo e depois, nessa ocasião, ele mexeu no espaço na minha mente para que eu pudesse vê-lo. Regresé a México y tuve varias experiencias, pero les voy a platicar la más significativa para mí. Depois eu voltei para o México, tive várias experiências, mas vou contar a vocês a que foi mais significativa para mim. Un día soñé con Swami. Soñé que yo estaba en el ashram y que yo había construido unas casas, como arquitecto estaba construyendo unas casas para los devotos. Um dia eu sonhei com Swami. Eu sonhei que estava no ashram e como arquiteto eu havia construído algumas casas para os devotos. En ese momento entraba Swami a las casas, la empezaba a recorrer como supervisando y se volteó hacia mí y me dijo,
Muy bien, arquitecto, muy bien. Então, o Swami entrava em cada uma das casas, olhava como se estivesse fiscalizando, verificando. Então, ele se virou para mim e ele me dizia: muito bem, arquiteto, muito bem. Me desperté en ese momento y le di las gracias. Al siguiente día fui a trabajar, estaba en la oficina y mi esposa me llamó para avisarme que Swami había dejado su cuerpo. Então, eu acordei naquele momento e dei obrigado a Swami pelo sonho. E no dia seguinte eu fui trabalhar e a minha esposa me telefonou e disse que Swami tinha deixado seu corpo físico. De inmediato entré por internet a ver la noticia y efectivamente las noticias decían que había dejado su cuerpo. Y yo me puse a llorar. Então, eu entrei para a internet para olhar a notícia e, efetivamente, as notícias diziam que ele tinha deixado o seu corpo físico. Então, eu comecei a chorar. Estaba triste, pero no lloraba de tristeza, sino de agradecimiento. ¿Cómo era posible que el día que Swami dejó su cuerpo, vino a visitarme en un sueño? Eu estava triste, mas eu não chorava de tristeza, eu chorava de agradecimento. Porque como era possível que no mesmo dia em que Swami tinha deixado o seu corpo físico, ele tivesse vindo no meu sonho? Yo creo que esa es la más grande bendición que he recibido de Swami, que me haya visitado ese día. Eu acho que essa é a maior bênção que eu já recebi de Swami, que ele tenha me visitado nesse dia. Poco después me hablaron de la organización SAI porque necesitaban un proyecto de ampliación para la escuela de Cuernavaca. Pouco depois, me ligaram da organização SAI porque eles precisavam do projeto de uma escola para o centro de Cuernavaca. Después me pidieron que hiciera el proyecto de la escuela de Chihuahua, la secundaria de Cuernavaca y otros proyectos. Depois me pediram que eu fizesse o projeto para a escola de Chihuahua e a secundária de Cuernavaca e outros projetos. Hice el proyecto de remodelación del Centro SAI de Colinas del Sur y hice un proyecto para el dispensario de Iztapalapa, pero eso no se llegó a construir. Também o projeto de local em Colinas del Sur e também um dispensário em Iztapalapa que acabou não sendo construído. Entonces yo siento que Swami me aceptó como su arquitecto y que he trabajado para él. Entonces yo ya me siento realizado. Então eu sinto como que Swami me aceitou como seu arquiteto, que eu estive trabalhando para ele. Então eu me sinto realizado. Todo lo que me ha pasado en la vida es una bendición de Swami. Sin embargo, yo me siento una persona común y corriente. Es decir, que tengo aciertos, pero también he cometido errores. Entonces, siento que estoy en el camino con Swami, que él está en las buenas y en las malas. Cuando me he equivocado, Swami ha estado conmigo. Y cuando he acertado en todos mis logros, también ha estado conmigo. Eu sinto que eu realmente tenho recebido as bênçãos de Swami e que ele está comigo, mas ao mesmo tempo me sinto uma pessoa comum e corrente, ou seja, tenho os meus acertos, tenho os meus erros, mas sinto que Swami tem estado comigo nesse caminho, tem estado nos momentos de acertos e tem estado comigo também nos momentos difíceis de erro. Yo siento que la vida es como aprender a andar en bicicleta. Eu sinto que a vida é como aprender a andar de bicicleta.
cuando me enseñó mi papá, pues me iba sosteniendo por atrás, pero de repente me soltaba y yo me caía, me raspaba y me salían moretones. Quando eu estava aprendendo a andar, meu pai segurava a bicicleta por trás, ia me acompanhando, e quando ele me soltava, às vezes eu caía e me machucava e ficava com alguns roxos. Y yo creo que Swami es igual. Yo creo que está atrás de nosotros enseñándonos a subirnos a la bicicleta de la vida, pero nos tiene que soltar para que aprendamos y a veces nos caemos. Y como consecuencia de nuestros actos, pues sacamos raspones y moretones. E eu acho que com o Swami é a mesma coisa, ele está nos ensinando a andar na bici da vida. Então, ele vai nos segurando por trás, mas em algum momento ele precisa nos soltar, e quando nós caímos, é isso, às vezes tiramos alguns raspões e hematomas. Swami llega y nos soba, no nos puede quitar el raspón, pero sí nos soba para que nos duela menos. E é assim, então, quando nós caímos, né, Swami vem e nos dá uma mexida, ele não pode remover o raspão, mas ele mexe em nós para que isso doa menos. Y nos anima para volvernos a subir hasta que aprendamos a andar en bicicleta. E ele nos anima para que voltemos a subir e aprendamos a andar em bicicleta. A veces nos da instrucciones precisas. Nos dice, súbete el pantalón para que la tela no se vaya a enredar en la cadena. Às vezes, ele nos dá instruções precisas. Ele diz, levante a barra da calça para que o tecido não vá se enroscar na corrente. Si no le hacemos caso, nos vamos a ir de boca. E se não fizermos caso do que ele nos diz, vamos cair de frente. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando vamos en bicicleta hay gente alrededor de nosotros y normalmente es la gente que está más cerca y la gente que más amamos. Y si nos caemos, también podemos causarles daño. E outra coisa que acontece quando nós andamos de bicicleta, existem pessoas à nossa volta. E geralmente as pessoas que estão mais perto são aquelas pessoas que nós amamos. E se nós caímos ou algo acontece, elas são as que provavelmente nós podemos fazer mais dano. Por eso yo siempre trato de seguir las instrucciones de Swami, pero les confieso que ya me he ido de boca algunas veces. Por isso eu tento estar sempre seguindo as recomendações de Swami, mas eu confesso a vocês que várias vezes já caí de frente. Sin embargo, siempre lo siento cerca, sobándome mis caídas y animándome a volverme a subir. No entanto, eu sempre sinto o Swami perto, né? Me afagando das minhas quedas e me animando a subir novamente. Swami ha estado en los momentos más importantes de mi vida, pero también en otros que no tienen mucha trascendencia. Swami tem estado presente nos momentos mais importantes da minha vida, mas também em outros que não têm tanta transcendência. Recuerdo un día que mi hija fue de compras a una tienda departamental. Iba a comprarse ropa. Eu lembro de um dia em que a minha filha foi numa loja de departamentos e ela ia buscar roupas. Cuando regresó a la casa se dio cuenta de que no tenía su cartera. E quando voltou para casa, ela percebeu que estava sem a sua bolsa. Pues le dije que regresara a la tienda a ver si la encontraba, pero me dijo que había mucha gente y que seguramente la había perdido. Eu disse a ela que voltasse para a loja para ver se a encontrava, mas ela falou que havia muitas pessoas e provavelmente ela tinha já perdido. Yo subí al altar de Swami, cerré los ojos y le dije, Señor, si es tu voluntad, ayuda a que mi hija recupere su cartera. E eu subi até o altar, eu fechei os olhos e falei a Swami, Senhor, se é a sua vontade, ajude a minha filha a recuperar a sua bolsa. Terminé de decir eso y oí que tocaron la puerta de la casa. Eu tinha acabado de dizer isso e ouvi que alguém bateu na porta da casa. Cuando bajé, mi hija estaba feliz y me dijo,
papá, tocaron a la puerta y era una persona que vino a entregarme mi cartera. Quando eu desci, a minha filha estava muito feliz e ela disse: papai, alguém veio aqui na porta e veio trazer a minha bolsa. Entonces, Dios responde de inmediato, como cuando lo necesité para salir del mar, que me estaba ahogando, o para algo intrascendente como encontrar una bolsa. Então, Deus, ele responde de forma imediata, seja como quando aconteceu, quando ele me tirou do mar, que eu estava me afogando, ou fosse num momento como para recuperar uma bolsa perdida. Swami también me regaló la casa en donde vivo. Nosotros rentábamos casas, pero a veces nos teníamos que salir de una casa para ir a otra porque los dueños pedían la casa. Swami também me deu de presente a casa onde nós vivemos, porque antes nós alugávamos, mas uma vez que outra tínhamos que sair porque o dono pedia a casa novamente. Empezamos a buscar porque nos pidieron la casa y yo le pedí a Swami, ayúdame a encontrar una casa en donde yo esté seguro con mi familia, en donde podamos crecer y desarrollarnos. Então, nos pediram a casa onde estávamos, e então começamos a procurar novas casas, e eu pedi a Swami, por favor, me ajude a encontrar uma casa onde eu possa estar seguro e que possamos estar com a minha família e crescer e nos desenvolver ali. Yo no tenía dinero para comprar una casa, pero pensaba pedir un préstamo al banco. Eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, mas estava pensando em pedir um empréstimo no banco. Llegamos a la casa en donde vivimos ahora, nos gustó mucho, pero no tenía dinero. Entonces, pues solamente me despedí del dueño, le di las gracias y nos fuimos. Então, nós chegamos na casa onde estamos agora, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu simplesmente me despedi do dono, né, da casa e fomos embora. Al día siguiente, el dueño de la casa me habló por teléfono y me dijo, te invito a desayunar. Y fui a desayunar con él. No dia seguinte, o dono da casa me telefonou e ele me disse, convido você a tomar o café da manhã comigo. Então, eu fui lá para tomar o café da manhã. Y me dijo, de todas las personas que han visitado la casa, yo quiero que tú te quedes con esta casa. E ele me disse, de todas as pessoas que visitaram a casa, eu quero que você fique com esta casa. Le dije, tengo que pedir el préstamo en el banco y no sé si me lo van a dar. Pero ahorita no tengo dinero, podría dejarte una cantidad muy pequeña como depósito. E eu falei a ele, bom, eu preciso pedir um empréstimo no banco, mas eu não sei se eles vão me conceder. Porque nesse momento eu posso dar a você uma quantia muito pequena, mas é só o que eu tenho. Me preguntó, ¿cuánto me puedes dar? Le dije, pues ahorita te puedo dar, 5,000 pesos. Pero era de un depósito que debieran haber sido, pues no sé, arriba de 50, 60,000 pesos. Então ele perguntou, quanto você pode me dar? E eu falei, olha, neste momento eu posso dar, digamos, 5,000 pesos. Mas, na verdade, a quantia que eu deveria poder dar seria por volta de 50,000 pesos. Pero sorprendentemente me dijo, está bien, dame eso y yo te espero. Mas, para minha surpresa, ele disse, tudo bem, me dê isso e eu espero. Después, ese era un domingo, fuimos a comer a casa de mi mamá, donde estaba mi hermana con su esposo. Les platiqué que quería comprar esa casa y que iba a pedir un préstamo al banco. Isso era num domingo, então logo depois fomos almoçar na casa da minha mãe, estavam a minha irmã e o seu esposo, e eu contei a eles, né, que tinha essa casa que nós queríamos comprar. Entonces, el esposo de mi hermana me dijo, ¿para qué pides un préstamo bancario? Te van a cobrar muchos de intereses. Então, o irmão o meu cunhado, então, ele perguntou, por que você vai pedir um empréstimo bancário? Eles vão cobrar muitas taxas de vocês, muitos juros. Y si yo te presto el dinero y me lo vas pagando como si fuera el banco. Ele disse, eu empresto dinheiro a você e você vai me pagando como se fosse o banco.
Y así fue como pude tener esta casa, pues gracias a un dueño maravilloso que me aceptó 5,000 pesos como depósito y gracias a mi cuñado que me prestó el dinero para comprar la casa. Estoy muy agradecido con ellos, pero sé que Swami estuvo atrás de todo esto. E foi assim que nós conseguimos essa casa, ou seja, com um dono que aceitou um depósito muito baixo, né, me aguardando, e o meu cunhado que me facilitou o dinheiro para poder comprar, e eu sou muito grato a eles, mas eu sei que Swami esteve por trás de tudo isso. Entonces, Swami para mí es todo. Es mi luz, mi guía, mi todo. Si no conociera a Swami, yo siento que estaría perdido. En este mundo, en esta era de Kali, en este mundo con tanta confusión, yo creo que estaría perdido. Então, o Swami, para mim, ele é o meu tudo, ele é a minha luz, meu guia, realmente tudo para mim. Acho que se eu não conhecesse Swami, eu estaria perdido. Nessa era de Kali, com tanta confusão, eu estaria completamente perdido. Pienso en ese pasaje de la Biblia en donde Jesús estaba en una barca con los discípulos y llegó una tormenta. E lembro dessa passagem, né, da Bíblia, no qual Jesus está num barco com os seus discípulos, e então chega uma tempestade. Despiertan los discípulos muy temerosos, despiertan a Jesús y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe en mí? Então, os discípulos acordam muito assustados, e eles acordam Jesus, e Jesus disse, por que vocês têm medo? Vocês não têm confiança em mim, fé em mim? Y yo a veces me siento que estoy en esa balsa, pero sé que Swami está conmigo y tengo fe y confianza plena en él. Então, às vezes eu sinto que eu estou nesse barco, mas eu sei que Swami está ali comigo e eu tenho fé e confiança nele. Yo creo que lo más importante es tener fe y confianza. Tener fe en Dios, en Swami, y tener confianza de que Él está siempre a nuestro lado, guiándonos, ayudándonos. Então, acho que sempre precisamos ter fé e confiança, ter fé em Deus, em Swami, e confiança de que Ele está sempre do nosso lado, nos ajudando. Sairam, ¿qué es lo que quería platicarles? Y le doy gracias a Swami por estar aquí conmigo, permitirme platicar estas experiencias y estos milagros que Él me ha regalado. Sairam, isso eu queria compartilhar com vocês, e eu agradeço a Swami por ter me dado essa possibilidade de compartilhar essas experiências. Querido hermano Víctor, realmente quiero en nombre de todos los que te hemos escuchado agradecerte por tu charla, porque realmente nos has transmitido la pureza de tu corazón, tu devoción por Swami y sobre todas las cosas la firme fe y confianza que tienes en él. Ha tocado nuestros corazones tu charla. Tenemos 2 preguntas para hacerte, porque realmente después de escucharte no hay mucho para preguntar y solamente lo importante es sentir la fe y el amor que tienes por Swami y cómo Swami te devuelve con creces esa fe y ese amor. La primera pregunta que nos llegó es, ¿qué te pareció la primera vez cuando asististe a un centro Sai, las deidades que viste en el centro y las ceremonias tan distintas para nuestra cultura católica? A primeira pergunta, então, é o que você sentiu na primeira vez que esteve no Centro Sai com relação a todas as deidades e as cerimônias, né, que estão diferentes da nossa fé católica? La primera vez que llegué al centro, estaban en una ceremonia de cantos devocionales. Yo entré, ya estaban cantando, y de inmediato me fijé en la imagen de Swami, yo no lo conocía, y desde ese momento me atrapó. A primeira vez que eu fui no Centro Sai, eu cheguei num dia de cerimônia de cantos, né? Eu cheguei, eles já estavam cantando, e eu fixei os meus olhos na foto de Swami, e desde aquele primeiro instante ele realmente me capturou, né? Ou seja, eu de imediato fui capturado por ele.
Sí, yo antes había estado en algunos otros centros de meditación y centros esotéricos, entonces ya había visto algunas imágenes, por ejemplo Ganesha, yo ya conocía a Ganesha, entonces no fue tan extraño para mí. Pero a diferencia de los otros lugares en donde yo había estado, que no me llenaban, quando lleguei ao Centro Sai, de imediato supe que esse era meu lugar. Eu já tinha estado em outros lugares, né, centros de meditação, em outros locais, então eu já tinha tido algum contato com algumas imagens, por exemplo, eu já conheci a imagem de Ganesha, mas esses lugares não me preenchiam. E a diferença foi que quando eu fui no Centro Sai, esse lugar me encheu de imediato, né, senti essa conexão de imediato. Eu sou católico e creo em Jesus. Y después de las experiencias que he tenido, yo sé que Swami y Jesús son lo mismo. Vi a Shiva, vi a Jesús, vi a Krishna dándome su amor. Entonces, para mí no hay conflicto, porque yo sé que es uno solo. Eu sou católico e acredito em Jesus, mas depois de todas as experiências que eu vivi, eu sei que Sai e Jesus são o mesmo. Então, eu vi Shiva, vi Jesus, vi Krishna me dando seu amor. Então, eu sei que tudo isso é um e o mesmo. Querido Víctor, tenemos otra pregunta más. Si puedes compartirnos cuál es la sadhana que realizas, cuál es la disciplina espiritual que realizas en tu país. A segunda pergunta é qual é o sadhana que você faz, qual é a disciplina espiritual que você pratica no seu país? Bueno, desde chico, desde la primera vez que me encontré con Dios, empecé a meditar. Después en el Centro Sai, también yo me encargaba de hacer la meditación, las prácticas de meditación, entonces creo que es un sadhana con el que más me identifico. Cuando no puedo concentrarme, que mi mente está muy inquieta de un lado al otro, lo que hago es cantar, ¿no? Entonces canto bhajans y trato de tener a Swami en mi mente. Lo primero que hago en mi oración de la mañana es pedirle a Swami que me ayude a que esté presente en mi mente todo el día. El mundo nos lleva de un lado a otro y a veces no es tan fácil tenerlo presente en todo momento. Pero siempre que puedo recurro a esa petición. Señor, por favor, permanece en mi mente. Então, desde pequeno, eu comecei, na primeira experiência que eu tive, eu comecei a meditar, e depois, quando eu fui no Centro Sai, também me tornei responsável, muitas vezes, pela meditação. Então, acho que esse é o principal sadhana, né, que eu pratico. Mas quando eu estou com muitas dificuldades de me concentrar, minha mente está muito inquieta, o que eu faço é cantar, né, canto bhajans e, enfim, tento manter Swami na minha mente. E na oração da manhã, todos os dias, eu peço que Swami me ajude, esteja comigo durante todo o dia, né? Nem sempre é fácil nos tempos que nós vivemos, mas estou sempre pedindo que ele esteja comigo todo dia e me acompanhe. Y me acuerdo de una cosa que dice Swami, que es muy importante, que dice, ustedes no solamente tienen que ser buenas personas, no tienen que ser buenos. Lo importante no es ser bueno, lo importante es transformarse. Lo importante es que sepan quiénes son. E também tem outra coisa que o Swami diz, que ele diz que o mais importante não é que sejam boas pessoas, mas sim que possam se transformar e saber quem realmente são. Bueno, realmente hemos percibido la bondad de tu alma, Víctor, sin duda. Te agradecemos mucho por esta charla, realmente fue muy inspiradora y sobre todo has tocado todos nuestros corazones. Muchas gracias, Sairam. 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 Buscando a Dios llegué al Centro Sai. Debía prestar atención a Swami, buscar a Dios dentro de mí. Él nos da la bienvenida a todos. Señor, tú eres Jesús, los ángeles bajaron para honrarte. Todo lo que me ha pasado en la vida se lo debo a Swami, en las buenas y en las malas. Swami está detrás de nosotros en la bicicleta de la vida.
Nos caemos y Él nos soba para consolarnos, pero así lo permite hasta que aprendemos a andar en bicicleta. Querido hermano, nos has regalado con tus experiencias la emoción de regresar a Prashanti y experimentar el amor de Dios. Muchas gracias. Sairam. Sairam. Queridos hermanos y hermanas, no olviden mañana domingo a esta misma hora, 5 p.m. de México y Centroamérica, 6 de Panamá, 7 del Caribe, la repetición del Sai Gayatri a través de YouTube. El próximo sábado 27 de marzo tendremos el honor de compartir con nuestra querida hermana Mónica Granati de Uruguay. Ella es expresidenta de la organización Satya Sai de Uruguay. Agradecemos a nuestra querida hermana Laura Bocco por su excelente servicio de traducción. Además, agradecemos a nuestras hermanas y hermanos en la parte técnica que hacen posible la transmisión de estos programas. Agradecemos profundamente la presencia de Swami a través de todos ustedes. Hay un aviso especial para todos los devotos de Latinoamérica. Hacemos una atenta invitación a participar en los retiros devocionales virtuales de la zona 2A y 2B. Estos serán el mismo día, el próximo 2 y 3 de abril. Las invitaciones las recibirán por los respectivos chats de comunicación que tienen con la organización. Están todos invitados a participar. Nos despedimos deseando que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sairam, les deseamos un feliz fin de semana en la seguridad de su hogar. No olviden, la unidad es lo más importante. Sairam.
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Nutyo
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
Asito ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya Asito ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya Asito ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya Asito ma Satgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఈ ఆత్మ కలదు. నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?